há cerca de 30 anos, ali, quando surgiu o SFI, lá em 97, que muita gente chegou a dizer o SFI veio para substituir o SFH. Para algumas pessoas, que é óbvio que todo mundo aqui deve estar familiarizado, mas pode ter algum espectador aí que seja cliente, né, que talvez não conheça tanto, SFH é o Sistema Financeiro da Habitação, criado em 1964, porque o Brasil estava mudando sua matriz demográfica do campo para a cidade. Naquela ocasião, inclusive, a metade da população já estava vivendo nas cidades, quando que em 1920 apenas 13% viviam. E isso ainda coincidia com um crescimento acentuado da população, que continuou, só diminuiu um pouco a taxa de crescimento, mas continua crescendo. Hoje nós temos 214 milhões de habitantes. E para vocês terem uma ideia, de 64 até hoje, desembarcaram nas cidades brasileiras 130 milhões de pessoas. Imagine o tamanho do programa habitacional. E o SFH, ele padeceu, né, ele foi criado em 64, ele padeceu de um momento muito crítico na história, que foi na década de 80 e 90, que nós vivenciamos uma hiperinflação, desequilíbrio fiscal e uma desorganização completa do câmbio, né? Que hoje nós temos esses fundamentos econômicos já bem mais estabilizados, né? Mas na época se dizia, olha, o SFH naufragou, vamos partir para outro sistema. E muita gente chegou a dizer que o SFI ia substituir o SFH. Eu nunca acreditei nisso, eu achei que ia ser um sistema complementar, como hoje é, e eu acho que ainda tem muito para fazer, e isso tem a ver com essa pergunta que você falou. Lá naquela época já se falava, porque já se imaginava que a caderneta de poupança, que foi desenhada em 1964 para ser o único, ou o principal funding, né, a fonte de recursos para o crédito imobiliário, e realmente durante esse tempo todo representou muito do funding do crédito imobiliário, e é um produto que paga uma remuneração relativamente baixa, por isso hoje sofre muito com redução, ou não crescimento não tão acentuado dos volumes de poupança, porque outros mecanismos, outros papéis, outros investimentos estão ocupando esse lugar, desde a criação dos fundos ali também na década de 80, que a caderneta de poupança vem sofrendo. E agora ainda vem sofrendo uma campanha midiática é legítimo, de pessoas que querem dizer, olha, tira o dinheiro da poupança, põe aqui nesse papel e assim por diante. É legítimo, né? E não dá para você falar, não, então vamos aumentar o rendimento da poupança, aí você descaracterizaria completamente ela. É preferível deixar ela perder o grau de importância e encontrar outro funding para substituir ou para apoiá-la. E quando eu falo apoiá-la, porque hoje ela ainda representa quase 50% do crédito imobiliário no Brasil, apesar de tudo isso. Uhum. E ainda deve ser muito importante ao longo do tempo. Mas o que a gente vê hoje? Que os grandes bancos, que são os grandes captadores, você não pode imaginar, por exemplo, uma fintech captar poupança. Ela pode fazer isso? Pode, mas vai ser desprezível, inexpressivo. Talvez o esforço não compense, o custo não compense, né? Então, só os grandes bancos possuem. Eles já praticamente já alocaram sua caderneta de poupança, tirando ali uma beiradinha dos bancos privados. Eu falo uma beiradinha, é uma beiradinha mesmo, muito pouquinho dinheiro. Quando você olha os números, né? A Caixa Econômica, por exemplo, ela aplica muito mais da caderneta de poupança dela do que é exigido dela, né? O Banco do Brasil também por serem bancos públicos, né? Agora, mesmo os bancos privados já estão com praticamente toda a sua exigibilidade da caderneta de poupança tomada. E o que fazer, então? Aí, essa questão da Selic, que você mencionou na pergunta anterior, ela é muito importante. Nós tivemos um marco, na minha opinião, tá? Eu estudo a Selic desde 95. Não fiz isso antes, porque antes, como eu falei, os fundamentos da economia eram tão desorganizados que não tinha termo de comparação, não adianta. Você ia plotar no gráfico e não ia ver nada que prestasse. De 95 para cá, já dá para ter alguma certa análise. E a Selic, ela tem um comportamento muito curioso. E aí, independentemente de que governo que está lá, o pessoal do Banco Central, que é muito técnico, tem feito um trabalho realmente muito importante, salvo raros momentos aí de exceção. E uma coisa curiosa com a Selic é que ela sobe quando há uma crise, igual agora, nós estamos tendo que combater uma inflação que é mundial, não é nem só nossa, e nós somos contaminados pelo mundo lá fora. Então, ela sobe, e passada dessa crise, ela desce. Vem uma nova crise, ela sobe. Passada essa crise, ela desce. E o interessante é que ela sobe cada vez menos e desce cada vez mais. Só teve uma exceção, que foi aquela Selic de 7,25 no governo da Dilma, que era irreal.
Você fala, mas nós já chegamos a 2, por que 7,25 era irreal? Era irreal porque naquele momento tinha desequilíbrio fiscal, que hoje não tem. Então não era para ela ter chegado a 7,25. E a ressaca disso foi ela bater a 14,25, estourando essa regra. Ela estourou essa regra. Mas, em compensação, na hora que os fundamentos começaram a ser respeitados novamente, ela chegou a bater a 2%. E aí eu queria destacar, quando ela bateu a 2%, nós vimos alguns outros mecanismos de captação florescerem e atrair muito dinheiro, não caro, que é importante para o crédito imobiliário, dinheiro perene, de longo prazo, que a poupança é de curto prazo, com custo atrativo, pouca coisa acima da poupança, mas ainda muito competitivo, porque todos os investimentos estavam pagando quase nada, né? Então, qualquer coisa estava pagando bem. Né? Até a poupança não estava das piores, né? Apesar dessa regra de 70% da Selic, quando está abaixo de 8,5% ao ano, ela acaba forçando sempre a poupança a ser um investimento pior, né, do que os demais. Mas isso não inibe o brasileiro médio, que deposita 1,3 trilhão em poupança, ou seja, não é para qualquer um, não é para qualquer país. Mas voltando, então. Então, essa Selic de 2%, ela mostrou para nós o quê? Que é possível ter outras fontes de funding. E, estruturalmente, o SFH e o SFI já estão preparados. Você tem uma família inteira de títulos mobiliários, de natureza imobiliária, desde os CRIs, que bancos não podem operar, mas a LIG, que é muito semelhante, que os bancos podem operar, LCI, CCI, até as antigas e arcaicas LHs e CHs, que eu nem encontro nesse horizonte, porque elas são, digamos assim, desatualizadas, elas já deveriam até ter morrido, como as letras imobiliárias, que foram criadas em 64, junto com a poupança, e foram extintas em 2013. Então, hoje você tem um arcabouço, você tem fundo de investimento imobiliário, então você tem um arcabouço de títulos imobiliários que podem suprir. E a prova disso é que a LCI já bateu uma cifra de 175 bilhões de captação. A LIG já está hoje com 65 bilhões de captação. O CRI já está com mais de 100 bilhões de captação, os fundos de investimento quase 200. É claro que CRI e fundo de investimento, eles acabam tendo um foco mais em um outro nicho que não é esse financiamento da casa própria, mas é imobiliário de qualquer maneira, né? Está dentro desse ambiente. Então, eu acredito, viu, Eduardo, para finalizar, desculpe ter me estendido um pouco, capaz. Eu acredito que o que o Brasil precisa fazer, independente... Só um minuto, a Siri às vezes entra na conversa, né? Desculpa, eu botei ela bem longe. Ela quer participar. Eu botei ela bem longe para ela não me ouvir, mas ela tem um ouvido apurado, desculpa. Então, eu estava falando sobre... A gente descobriu que é possível. O que o Brasil precisa fazer, e aí eu falo Brasil, somos todos os brasileiros, governo, empresas e tudo mais, é fazer um esforço enorme para fazer esse país dar certo. Nós precisamos de um país que tenha inflação sob controle e baixa. Nós precisamos ter equilíbrio fiscal. Então, esse negócio de falar em estourar teto de gasto, isso aí é um crime, independentemente de quem fale. E um câmbio livre, porém organizado, que não seja artificial. Né? Lá na década de 80, você tinha um câmbio tão desorganizado que você tinha um câmbio negro, que às vezes era o dobro do valor. Sem pensar, hoje nós não temos câmbio negro. Hoje não temos câmbio negro. E alguns vizinhos nossos têm. Bom, mas enfim. Então, o que nós brasileiros temos que fazer é isso, é organizar esse país. Se nós organizarmos esse país, a inflação volta a se comportar, a Selic vai voltar nessa trajetória. E olha, eu não acreditava numa Selic de 2%. Antes dela, eu diria, você está ficando maluco se você falar em 2%. E ela bateu em 2%. Então, agora eu já começo a pensar o seguinte, olhando para o histórico da Selic, será que nós também não podemos ter uma Selic no futuro menor do que 2%? Mas olha, se chegar a 2%, para mim já está bom demais da conta, porque já provou que é possível captar recursos em grande escala, de longo prazo, perene, e que, ao mesmo tempo, não sacrifique o orçamento daquela pessoa que toma crédito imobiliário de longo prazo. Então, assim, o cenário que eu vejo é esse. Nós precisamos corrigir esse país, nós temos aí uns 3 anos ainda de trabalho duro, com o próprio Banco Central estimando que a Selic bate no seu teto até o final do ano, ano que vem ela começa a recuar, mas vai levar 2, 3 anos para ela chegar
ali a patamares de 5% ao ano, ou seja, ainda tem mais um pouquinho para cair. Mas como o Brasil também surpreende muito, a gente imaginava que na pandemia não ia fazer crédito imobiliário e bateu um recorde no ano seguinte, tornou a bater, pode ser que a gente corrija esse país num espaço de tempo menor, cresça com inflação controlada, com orçamento público controlado, com câmbio organizado, e a nossa boa e velha Selic realmente caia para patamares. E veja, se ela chegar ali já a 5%, na hora que ela chegar a 5% mais ou menos, já começa a florescer as LCIs, as LIGs, CRIs, e aí o crédito imobiliário vai poder ter outro tipo de funding que não apenas a caderneta de poupança. Sem desprezar a poupança. Eu adoro esse produto, acho que ele vai existir por muito tempo, ele ainda vai ser muito importante no crédito imobiliário, mas a gente não pode negar que a taxa de crescimento desse produto está menor do que de todos os outros e muito abaixo do crédito imobiliário. E aí, lá, quando surgiu o SFI, quando no início da nossa conversa, para fazer o fecho, quando surgiu o SFI, todo mundo falava assim, não, a poupança um dia vai acabar. E essa profecia vem se esticando, vem se esticando, vem se esticando, mas a gente sabe que mais cedo ou mais tarde, não é que ela vai acabar, ela vem perdendo a sua importância como fonte de funding. Então, nós já temos outras fontes. O que nós precisamos agora é consertar direitinho a economia.